Algumas questões técnicas. Os microfones estão todos inativos para enviar perguntas através do painel. Nós vamos reservar um tempo no final para tirar todas as dúvidas, então podem ir enviando suas dúvidas ao longo da apresentação, que no final a gente vai poder esclarecer todas elas para vocês. Eu imagino que nós iremos levar por volta de 30 a 40 minutos para percorrer todos os slides. Bom, nossa agenda, nós vamos fazer uma breve introdução da WSI para quem ainda não conhece. Nós vamos falar hoje, o nosso tema principal é falar sobre os 3 fatores que podem impactar seu SEO e suas conversões. Número 1, Mobile SEO. Número 2, tomada de decisão baseada em dados. E número 3, configuração e acompanhamento de conversões. E vamos terminar deixando uma lição, falando o que vocês devem fazer a partir desse aprendizado de hoje. A ideia é a gente conseguir transmitir um pouco da informação, um pouco do que a gente tem de conhecimento e que isso possa agregar valor para vocês no final, tá bom? Bom, sobre a WSI, para quem ainda não nos conhece, a WSI é uma empresa de marketing digital, nós somos líderes mundiais, seu slogan é conhecimento global, resultados locais. A WSI foi fundada em 1995, nós estamos completando nesse ano 20 anos. Tá? A gente tem um evento anual global, que é a Global Convention, que vai ser em Miami, agora no próximos dias 11 e 12 de setembro, onde a gente vai ter uma festa celebrando esses 20 anos. A gente sabe que não é fácil uma empresa durar 20 anos, ainda mais num segmento como o nosso, de tecnologia, que muda constantemente. Então, para vocês terem uma ideia, nós começamos lá atrás, junto com a internet. Hoje a WSI ela tem uma presença em mais de 80 países. Nós temos mais de 1.500 especialistas no nosso network no mundo inteiro, temos milhares de soluções entregues mundialmente, atendemos empresas de diversos tamanhos e segmentos. No Brasil, hoje nós somos 35 escritórios e a gente trabalha com as principais estratégias de marketing digital, dentre elas SEO, que hoje é um dos temas que nós vamos abordar, o inbound marketing, que é algo bem novo, que o HubSpot iniciou esse conceito, né? Links patrocinados, website e mídias sociais. Apresentar um pouco para vocês o Digital Power Hour Series é uma série de webinars que é desenvolvido pela WSI, ele é apresentado no mundo inteiro, então esse mesmo webinar que vocês vão ter o privilégio de ter acesso a hoje conosco, pessoas no Canadá, México, Estados Unidos e em diversos outros países tiveram acesso a essas mesmas informações que vocês vão ter hoje. Então isso é interessante porque a gente consegue disseminar esse conhecimento e falar uma única linguagem com todos. Fala um pouquinho sobre mim. Para quem não me conhece, eu sou o Marco Aurélio Marmo. Me formei na Universidade de São Paulo em 2006. Tenho MBA e especialização na mesma universidade. Já atuei em algumas empresas conhecidas como a JBS, Friboi, Gradual Investimentos e Banco Votorantim. Na WSI eu estou há 4 anos como consultor de marketing digital. Tenho trabalhado com estratégias de alta performance com avançadas técnicas de otimização de conversão e geração de leads. E meus principais projetos se concentram nas áreas de marketing de busca, SEO e links patrocinados. Pessoal, iniciando a pauta do que a gente tem para conversar com vocês hoje. Mobile SEO. Bom, o que é Mobile SEO? Deixar uma coisa clara. O que vem a ser a busca mobile? São buscas feitas através de um dispositivo móvel, de um celular, de um smartphone. É diferente do que acontece quando você faz essa busca via computador, notebook ou tablet. A maioria dos buscadores faz essa diferenciação, smartphones e o resto. É praticamente igual, a metodologia é a mesma, só que os resultados podem variar, ou seja, se você fizer uma busca de um computador, você vai ter ali os 5 primeiros resultados que vão aparecer. Se fizer essa mesma busca de um celular, provavelmente os 5 primeiros resultados vão ser um pouco diferentes, talvez mude as ordens, talvez entre um novo e saia alguma pessoa, alguma outra empresa que não aparecia.
Isso começou a preocupar as pessoas, né? Então, cada vez mais os especialistas de marketing, os especialistas de marketing de busca, os donos de empresas começaram a se preocupar para entender por que, que estava sendo feito dessa forma agora essa diferenciação na busca. Isso ficou mais evidente a partir de 21 de abril, quando o Google lançou, ele divulgou que agora ele estava considerando a compatibilidade móvel como um fator de ranqueamento, um fator de posicionamento para a busca dele. Ou seja, ele deixou bem claro que ele está identificando que se o seu site aparece de uma forma que traga uma boa experiência para o usuário de celular, ele vai ter um privilégio frente a outros sites que não trazem a mesma experiência de usabilidade. Então, se o seu site não apresenta essa compatibilidade, ele talvez não, pode não ser mais encontrado pelo Google quando você procurar um dispositivo móvel. Os esforços do Google são sempre os mesmos, ele sempre quer trazer o melhor resultado, a melhor experiência para o usuário. Tá? Baseado nisso, eu vou até abrir um parênteses aqui, surgiu o Adaptive SEO. O que é o Adaptive SEO? Então, se a gente levar em consideração a definição de Matt Cutts, que é um dos principais especialistas da parte de search, de spam do Google, ele fala que SEO é muito relacionado com mudanças e que mais mudanças estão sempre por vir. Isso é natural. O objetivo é sempre o mesmo: entregar os melhores resultados de busca para o usuário. Ele deixa bem claro, gente, não adianta vocês tentarem atalhos, burlar o Google, utilizar técnicas que não são recomendadas para conseguir a primeira posição, porque vocês vão estar indo a desencontro ao Google. Ande do nosso lado, faça site que as pessoas vão adorar, tenha conteúdos magníficos que as pessoas vão retornar no seu site, vão indicar para outras pessoas, vão compartilhar. Sempre que vocês fizerem isso, vocês vão andar lado a lado com o Google. Baseado nesse conceito, a WSI desenvolveu o Adaptive SEO, ou seja, ela juntou os seus principais especialistas do mundo inteiro, pegou as experiências dele em projetos anteriores, entendendo o que o Google precisa, então ela procurou desenvolver uma abordagem exclusiva para a busca orgânica, baseada em uma metodologia comprovada, que pudesse resistir a essas mudanças constantes, tanto na parte de search quanto na parte de social. Então, o que consiste a metodologia do Adaptive SEO? A gente tem essa pirâmide que ela mostra 5 coisas que contribuem, 5 principais áreas que contribuem para o sucesso da estratégia. Primeira, a base dessa pirâmide é baseada na pesquisa de palavras-chave e análise de concorrentes. A gente considera que 25% do sucesso da estratégia está baseado nisso. 15% são aspectos técnicos de SEO que eles precisam estar muito bem fundamentados e fundamentos básicos do seu site, quando a gente fala em código, quando a gente fala em estrutura, quando a gente fala em adaptação para desktop, para mobile, que é uma das principais tópicos que hoje a gente está abordando. Marketing de conteúdo. Para quem conhece um pouco mais de SEO, está um pouco mais familiarizado, vai saber que as pessoas sempre falam que conteúdo é o rei. Exatamente isso. Hoje existem muitas formas de você trabalhar conteúdo. Blogs, press release, white paper, e-books, case studies, guias, vídeos. Então, usem e abusem desse conteúdo. Quanto mais interessante for esse conteúdo, mais vai te auxiliar nas suas estratégias de SEO. Um outro ponto que muita gente não levava em consideração é a parte social. O Google, até um tempo atrás, não levava muito em consideração se você tinha uma página com seguidores, se as pessoas curtiam, compartilhavam, comentavam, se engajavam com o seu conteúdo. Hoje, cada vez mais, isso está sendo levado em consideração, porque ele entende que se a pessoa está disseminando o seu conteúdo, é porque ele é interessante, ele é relevante, então ele tem que ter atenção a isso. E um último passo, que é muito importante, é você analisar o que está sendo feito e você conseguir identificar o que está funcionando, o que não está funcionando, corrigir os rumos da sua estratégia.
Quem quiser mais informações, nós temos aqui uma página no nosso site, o www.wsmarketingnainternet.com.br/adaptive SEO. Você vai poder ler um pouquinho mais dessa informação. Crescimento no uso de celulares e smartphones. Por que o Google está se preocupando mais com busca móvel, busca mobile? Basicamente, por causa dessa informação. Hoje, essa linha azul é o número de celulares e a linha vermelha é o número de pessoas. Existem mais celulares do que pessoas no mundo. Então, ele dá importância a essa informação. Tem um próprio material desenvolvido pelo Google, que eu trouxe aqui para compartilhar com vocês. Talvez nem todos tenham tido acesso, que ele fala de marketing moments, ou seja, momentos de marketing. O que a pessoa faz? Ela quer procurar por mais informações no momento 1, ela quer ir a algum lugar, ela quer fazer alguma coisa ou ela quer comprar alguma coisa. Então ele traz algumas estatísticas extremamente relevantes, que mais aumentou em 65% a busca por informação hoje do que alguns anos atrás. 66% das pessoas, quando elas são impactadas por um comercial, os usuários de smartphone, eles recorrem ao seu smartphone. Isso é muito comum, já deve ter acontecido com vocês, aconteceu comigo. Você vê algum produto novo, alguma empresa, e essa empresa mesmo quer fazer esse link, quer fazer você buscar mais informação na TV. O segundo momento que é eu quero ir em algum lugar. Então, as pessoas hoje, os usuários de smartphone, eles procuram, eles utilizam a busca local para encontrar locais que eles queiram ir. Quem nunca estava em algum lugar desconhecido, ou mesmo conhecido, não foi procurar por um restaurante, por uma loja, por alguma conveniência que você precisava naquele momento. Isso tem crescido cada vez mais. Uma outra informação que ele destaca é que cresceu muito a busca por coisas próximas a você. Se você está na sua casa, você teve um problema com o seu ar-condicionado, você vai buscar quem conserte o ar-condicionado na sua região, uma busca local. O momento de fazer alguma coisa, eu quero fazer alguma coisa. Então, 91% dos usuários de smartphones, quando eles precisam de algumas ideias para fazer alguma coisa, ele recorre ao smartphone. E essa última estatística é que mais de 100 milhões de horas de vídeos foram assistidos esse ano com conteúdos de como fazer. Um exemplo disso, como fazer um churrasco, como dar um nó na minha gravata, como resolver tal problema que acontece no meu computador. O último momento de marketing que o Google menciona é o quero comprar alguma coisa. Então, quem nunca foi a uma loja, estava prestes a fechar um negócio, fazer uma compra e se voltar para o seu smartphone e procurar na internet para ver se você estava com o melhor preço. Isso aconteceu recentemente comigo. Eu vou casar agora no próximo mês. Estávamos numa loja, eu e minha noiva, procurando um aparelho de jantar. Ela tinha gostado bastante, mas eu não tinha referência. Tá caro, tá barato? Então eu fui na internet. Ele estava sinalizando que estava em promoção. No dia que eu fui na internet, pesquisei e vi que realmente estava bem mais barato. Então a gente fez a compra e saiu de lá com a certeza de que tinha feito um bom negócio. E essas estatísticas mostram que 82% das pessoas fazem isso hoje. E a parte de conversão de mobile que aumentou muito, 29% em relação ao último ano. Um outro dado extremamente importante que ele tem mudado nos últimos anos. Mais de metade das buscas nos celulares acontecem durante a hora de trabalho, que é das 9 às 6 horas. Aqui está errado, ele está falando das 9 às 9, mas esse gráfico correto é das 9 às 6 horas. O que quer dizer? Que a pessoa, mesmo que ela está trabalhando, ela está na frente de um desktop, de um notebook, ela vai fazer uma busca, ela procura o celular. Ainda mais se é relacionado a uma necessidade dela, pessoa física, e não da empresa. Uma outra informação relevante é o Google aponta que hoje a gente vive num mundo de múltiplas telas, né, e que a busca mobile está sempre ligada. Então, 80% das buscas por aparelhos e celulares acontecem enquanto você tem um equipamento, um computador disponível. E ele estratifica um pouco isso. Vejam só que interessante. 1% das buscas acontecem enquanto você está numa loja, 3% você está na escola, 10% no trabalho.
18% em deslocamento e 67% quando você está em casa. Hoje é muito comum as pessoas nem terem mais computador e notebook em casa. A pessoa utiliza seu aparelho celular ou no máximo um tablet. Bom, daí talvez você não perguntar, tá bom, legal essas estatísticas, Marco, você conseguiu me convencer que é importante eu estar bem posicionado na busca mobile. O que eu tenho que fazer? Quais são os primeiros fatores, os principais fatores para eu ter destaque nesse novo contexto? Os fatores são muitos. Eu vou compartilhar com vocês os que a gente considera os mais relevantes. Então, primeiro, velocidade de carregamento. Lembre-se que sempre que você tiver num smartphone, num celular, você tem menos funcionalidade, menor capacidade do que quando você está num desktop ou num computador. Ou seja, tem que carregar rápido. O seu site tem que estar planejado para ele abrir num dispositivo móvel. Ele não pode ficar carregando porque o usuário simplesmente vai desistir, vai ter uma péssima experiência e isso é um fator que o Google considera no ranqueamento dele. Design do site, site mobile e site responsivo. Tem muita dúvida ainda com relação a isso. Então, site mobile é um outro site. Então, você tem um site, que é o seu site de desktop, e quando você acessa via um dispositivo móvel, ele reconhece esse acesso e te traz um novo site. Até um tempo atrás essa era a tecnologia mais comum, hoje mudou. Hoje o responsivo está mais popularizado. E o que é o responsivo? O responsivo é um site que ele se adapta aos diferentes tamanhos de tela. Então, a imagem se redimensiona, as letras se redimensionam, o menu, a informação do menu, ela redimensiona, tudo isso para te trazer uma boa experiência. Dependendo do que você precisa, é mais interessante um site mobile, dependendo, é um site responsivo. O que a gente tem que tomar cuidado é que o site mobile é um novo site, tem que ter atenção para você não correr o risco de ter URLs duplicadas, que isso é um problema para o seu ranqueamento, não só da música mobile, como do SEO convencional. Imagens otimizadas. Pessoal, muita atenção com isso. Uma das coisas mais frequentes que a gente pega no site dos nossos clientes quando a gente inicia um trabalho na WSI são aquelas imagens lindas, bonitas, que tem 5, 6, 10 megas às vezes numa única página. Isso é péssimo. Tá? A velocidade de carregamento do seu site, da sua página, ela vai ficar muito comprometida. Então, utilizem imagens já dimensionadas para você trabalhar em web, para que você não tenha esse impacto que vai afetar a sua velocidade de carregamento. HTML, CSS, então hoje os códigos eles estão muito mais compactados, muito mais simples. Então evitem funcionalidades como Flash, bonequinhos funcionando, tudo isso dificulta o seu ranqueamento e prejudica, é um dos fatores que vai acabar impactando no seu mobile SEO. Um outro ponto, fontes. As fontes têm que estar legíveis, então você tem que se certificar que a pessoa quando está vendo o seu site, ela não vai precisar estar dando zoom para conseguir ler uma informação ou para clicar em determinado ícone do seu menu. Isso é muito importante. Análise de mobile SEO. Então você pode estar se perguntando, como é que eu vou saber se o meu mobile SEO está sendo bem feito, se eu estou bem ranqueado para a parte mobile? Primeira coisa, você tem que ver a sua capacidade de estar sendo encontrado na busca. Então, algumas ferramentas, a gente utiliza ferramentas que já traz isso, seu posicionamento na busca por desktop e na busca mobile. Se você não tiver essa ferramenta, você pode fazer um teste. Então você pega uma palavra que você sabe que você está bem posicionado no seu desktop e vai procurar no celular. Tá? Se você estiver aparecendo, ótimo. Se você não estiver aparecendo, é um problema. Origem de tráfego por dispositivo. Então, nós vamos falar mais à frente do Analytics, que é uma das informações valiosíssimas que existem hoje em dia. Então, você tem que ter muita atenção para saber qual tipo de tráfego está chegando e através de qual dispositivo. Ou seja, é desktop, o orgânico, pagos, o social, o tráfego de mídias sociais, qual a porcentagem que vem de cada um desses duas grandes fontes de tráfego. Outra coisa, se você é uma empresa local, que as pessoas procuram pelo seu negócio localmente, é importantíssimo que você esteja aparecendo na busca mobile.
Segundo aspecto que a gente quer abordar hoje, nós gostaríamos de falar sobre a tomada de decisão baseada em dados. O que vem a ser isso? Bom, nunca profissionais de marketing tiveram tantos dados para ajudá-los na tomada de decisão. Praticamente todas as ações de marketing hoje possuem algum componente mensurável. E através da análise das métricas de marketing é possível direcionar as ações para atingir o ROI desejado. Importante, nem sempre as ações de marketing devem ser somente avaliadas por resultados diretamente relacionados à receita. Exemplo muito claro é de SEO, que é um dos principais tópicos que nós estamos falando hoje. Vai te direcionar mais tráfego, mais lead, mais receita, mas você, quando pensa em uma estratégia de SEO, você está pensando em posicionamento, você está pensando em exposição, em conhecimento da marca. Então você tem que ter esses objetivos claros quando você vai fazer essas análises. Mas qual que é a grande ideia disso tudo? Existem todas essas informações e muitos dos profissionais, donos de empresas, não utilizam ela. Ou seja, a gente está no século XXI e fazendo marketing como a gente fazia nos anos 70, nos anos 80 do século anterior. Esse material ele é bem interessante. É desse site, depois eu posso até passar o link para vocês. É proposital, que vocês não vão conseguir identificar, mas aqui ele traz as diversas ferramentas que existem para as diferentes áreas de marketing. Então aqui ele fala de SEO, de links patrocinados, de automação de marketing, de e-mail marketing, e ele mostra, ele faz esse comparativo ano a ano. E é interessante que se você pegar o de 2014, eu acho que existiam 900 ferramentas, se eu não me engano, e de um ano para o outro, esse número mais do que dobrou, de tem quase 2.000 ferramentas até janeiro. Ou seja, diariamente estão surgindo novas ferramentas. Tem ferramenta boa, tem ferramenta ruim, tem ferramenta barata, cara, de graça. Então você tem que saber que tipo de informação você precisa e buscar essa ferramenta para ela te ajudar na sua análise de dados. Por onde você tem que começar? Analisando seus próprios dados. Primeiro, tráfego por canal de dispositivo, foi o que a gente falou lá atrás. De onde está vindo o meu tráfego? Está vindo de desktop? Está vindo de mobile? De onde mais está vindo? É busca orgânica? É de mídias sociais? É busca paga? É e-mail marketing? É direto? De onde está vindo o meu tráfego? Segundo, taxa de conversão. O Brasil é ainda muito atrasado com relação a taxas de conversão, que vai ser inclusive o nosso próximo tópico. Quando você está lá fora conversando com outros especialistas de outros países, e mesmo com clientes de outros escritórios da AWS lá fora, a pessoa tem muito clara qual que é a taxa de conversão do site dela, qual que é a meta dela, o que ela quer conseguir. E uma quantidade muito pequena de clientes que a gente tem contato que eles sabem falar sobre a taxa de conversão deles. Muitos nem sabem o que é taxa de conversão. A gente vai discutir um pouquinho mais no próximo item. Geração de leads e contatos. Acompanhe sua geração de leads. Quantos leads são gerados mensalmente para sua empresa? Você tem um controle disso? Você sabe qual que é a sua taxa de aproveitamento desses leads? O que você faz com esses contatos? A gente tem uma estatística que 30% dos leads que chegam até você, eles estão qualificados a fechar um negócio, a receber uma proposta de você. Provavelmente 70% não está preparado para fechar esse negócio com você. O que vocês fazem com esses outros 70%? Simplesmente descarta, ele chegou até você, você investiu para trazer ele até você, depois você vai descartar essa pessoa, não vai fazer um trabalho de nutrição, ele não está pronto para comprar hoje, mas não quer dizer que ele não vai estar pronto para comprar daqui 2, 3 meses, 6 meses ou um ano. Analise as visitas do seu site. Qual o tempo médio que essas pessoas estão ficando no seu site? Quais as páginas mais visitadas? Você tem páginas que tem um bounce, uma saída muito grande? Você tem que estar ciente dessas informações. Bom, a gente está falando de SEO, então nada mais natural do que a gente falar de posicionamento. Quais são suas principais palavras-chave? Como elas estão posicionadas? Elas estão melhorando mês a mês? Elas estão piorando? Elas estão estagnadas? Posicionamento de palavras-chave é diretamente relacionado a tráfego que você vai receber no seu site. O último ponto que eu gostaria de destacar é, além do seu site, você tem outros canais que garantem a sua presença online. Então você tem suas mídias sociais, você está tendo shares, likes, comentários, como está funcionando tudo isso?
além dos dados do seu próprio site de você mesmo, você tem que se preocupar com dados externos. Ou seja, como que o seu público se comporta, o seu público-alvo? Eles interagem nas mídias sociais? Eles estão lá presentes? Qual que é o comportamento desse usuário na internet? Ele faz uma busca pelos seus produtos e serviços? Como que ele se comporta? O que ele quer saber? Quais são os tipos de dúvidas e problemas que ele tem? Como é que você ajuda a resolver os problemas dele? Qual o comportamento de busca desse usuário? Como que ele procura? Por quais palavras-chave? Tem que conhecer isso. E os dados de sua indústria e da sua audiência, ou seja, como é que estão seus concorrentes? Eles fazem muito negócio online, não faz? É um segmento bem profissionalizado, ele ainda está muito amador, ele é muito concorrido, ele não é? Bom, então aqui a ideia, gente, é assim, você precisa de ter o quê? Você sabe que existem muitas formas de você analisar os dados para te ajudar a tomar decisões. A gente não pode mais acreditar em tomar decisões por intuição. Então, o que você precisa? Ter ferramentas que vão te ajudar. A AWS tem uma ferramenta dela que a gente integra algumas informações de analytics, de posicionamento de SEO. Tá? Uma das ferramentas mais comuns e gratuitas é o Google Analytics. Então, se o seu site não tem Google Analytics, corram, vá atrás para instalar no seu site para você começar a saber o que acontece com o comportamento das pessoas no seu site. Todas as mídias sociais hoje têm os próprios dados delas, então é importante você saber qual o post mais compartilhado, por que ele foi mais compartilhado, qual que é o engajamento, quantas pessoas ele atingiu, o alcance dele. Então, existem muitos dados, a gente precisa trabalhar melhor isso. As pessoas continuam com toda a quantidade de informações que tem, não sabem como trabalhar essas informações e continuam tomando decisões baseadas em intuição. Isso a gente precisa mudar para ser mais efetivo, obviamente. Configurações e acompanhamento de conversões. Aqui eu comentei um pouquinho com vocês, né? Tem muita gente hoje ainda que não sabe o que são conversões. Então, o que são conversões? Por exemplo, a hora que você entrou num site que você vai preencher ou enviar um formulário de contato é uma conversão. Então você vai pedir uma demonstração, você vai baixar um e-book, você vai fazer uma solicitação de orçamento, assinar uma newsletter, isso é uma conversão. Quando você clica num call to action, ou seja, você entra num site e tem ali pedindo uma informação, te chamando para você clicar nela e realizar uma ação posterior. Isso é uma conversão, pode ser considerado uma conversão. O que mais? Quando você completa uma transação, então você está no e-commerce, você concluiu uma compra, isso é uma conversão. Uma outra conversão que muita gente não sabe que é uma conversão e não sabe que dá para mensurar isso é uma ligação. Eu vou falar um pouquinho mais à frente como que você consegue controlar as conversões de ligações, que hoje já é possível também. Então, configurando e acompanhando conversões. Conversão é a principal métrica para medir performance. Então, hoje em dia é possível você saber quanto que retornou um investimento em mídia paga, um investimento mesmo em mídia offline, é possível você medir. Você tendo uma estratégia bem organizada, você consegue saber de todos os investimentos que você fez, o que te retornou em maior número de conversões. O que é importante? Você tem que fazer a configuração adequada disso. Todas as ferramentas hoje de analytics possuem uma forma de você configurar uma meta e uma conversão. Nesse exemplo ao lado, eu estou trazendo para vocês a tela do Analytics, do próprio Google, que é uma ferramenta gratuita. Então ela é bem simples de configurar as metas de conversão, você vai dar um nome para aquela meta, você tem que ter uma página de obrigado, você vai explicar, vai definir para qual URL que ele vai te direcionar e você vai ter uma meta configurada. Então toda vez que alguém fizer esse processo, ele vai te contabilizar isso como uma meta. E ele vai te trazer o caminho completo, ou seja, como que esse usuário concluiu essa meta. Ele veio de uma busca orgânica, ele veio de uma busca paga, ele veio de uma mídia social, de um post, de um remarketing, como que esse usuário chegou até você? Então, importantíssimo, revise suas ferramentas e resultados continuamente para você conseguir ter insights e tirar o maior proveito possível da sua estratégia de marketing. Rastreamento de ligações telefônicas. Esse é um ponto muito importante. Por quê?
ele ainda hoje depende muito da interferência humana. E a gente sabe que quando a gente fica refém de alguém passar uma informação para nós, a gente corre um risco enorme de ter essa informação de forma imprecisa. Então, muitas empresas negligenciam esse tipo de conversão. Eu conheço empresas que 70% dos contatos dela acontecem por ligações. Ele tem uma equipe grande de vendedores comerciais e a pessoa simplesmente no dia a dia não marca isso. Ela não vai informar que ela teve 10 ligações, 20 ligações. E o que acontece? Ela acaba sendo prejudicada na decisão dela. Ela vai falar: olha, eu estou fazendo investimento em marketing e ele não está me trazendo resultado porque eu não tô fechando mais negócio, eu não estou tendo contato. E a hora que você vai ver, 70% dos contatos dele são ligações e ele não está tendo essa informação acurada. Então, hoje, já existe forma de você rastrear as ligações telefônicas. Tá? Então, hoje a AWS tem uma ferramenta que você consegue rastrear da onde esse usuário está chegando até você. Você consegue gravar essa ligação, saber as principais palavras-chave que o trouxeram. Você consegue monitorar como é que está sendo feito o seu atendimento, se a pessoa está atendendo, se ela está usando o script comercial que ela deveria estar usando. Você consegue descobrir se ela veio de busca orgânica, se ela veio de links patrocinados, se ela veio de alguma outra mídia offline. Veja que interessante, nós não estamos falando só de online. Você vai trabalhar uma mídia offline e você consegue descobrir por onde que essa pessoa chegou até você. Vou trazer algumas informações, a gente está já no finalzinho, tá, pessoal? Nós temos um infográfico que nós lançamos recentemente, eu vou até passar para vocês depois o link para fazerem o download. Ele traz algumas informações legais que eu achei compartilhar com vocês. Então, negócios com 40 landing pages ou mais, eles atraem 12 vezes mais leads do que aqueles com apenas 1 a 5 landing pages. O que quer dizer isso? Segmente sua landing page para o público que está procurando aquilo. Então, se você está vendendo, um exemplo bem simples, estou vendendo rosas vermelhas. Para onde que eu vou jogar esse meu usuário? Para uma página que só fala de flores, de rosas no geral, ou para uma página que fala de rosas vermelhas? Se eu jogar ele para uma página que fala de rosas vermelhas, eu vou aumentar muito a conversão dele. Então não economize em quantidade de landing pages no seu site. Isso vai te ajudar muito a melhorar suas métricas, suas conversões. Um outro dado importante, landing pages com vídeos podem melhorar até 80% as suas taxas de conversão. O usuário ele prefere assistir um vídeo para ter acesso àquela informação do que ler. Então, a hora que você agrega a informação escrita com o vídeo para complementar isso, ele se sente muito mais confiante. Ele lê, ele passa mais tempo na sua página e acaba convertendo mais. Aqui um outro dado interessante, das marcas que geraram um aumento considerável nas vendas, 71% testaram múltiplas landing pages. Tá bem de encontro a isso que nós estamos falando. Ou seja, é melhor eu ter um vídeo em cima, um vídeo embaixo, botão azul, botão vermelho, em cima, embaixo. Como que eu faço isso? Aqui tem um dado bem legal também do Google. O Google, em 2011, ele fez mais de 7 mil testes AB. E o Gmail, uma vez, ele testou mais de 50 diferentes tonalidades de cor azul em calls to action para identificar aquele que mais convertia. Assim, gente, para finalizar, por que as conversões são importantes? Porque ela elimina a adivinhação na hora de medir resultados. Não existe eu ter a intuição que alguma coisa está funcionando ou não está funcionando. Eu tenho dados, eu tenho que tomar decisões baseadas em dados. Eu consigo destacar com precisão o que está surtindo efeito e o que não está surtindo efeito. Ela me permite um melhor ROI porque eu consigo definir o que está dando resultado e eu invisto mais nisso. E ela é fácil de usar, ela é fácil de configurar, mas ainda, infelizmente, é muito pouco utilizado pelas empresas e pelos profissionais de marketing, especialmente aqui no Brasil. Assim, mensagem final. O que vocês devem fazer? Primeira coisa, eu acho que a gente passou estatísticas o suficiente para vocês saberem que hoje a busca mobile é muito significativa. Que se você não tiver um site agradável, primeiro, você não vai ser encontrado. E segundo, se você for encontrado e ele não tiver adaptado, a pessoa não tiver uma boa experiência, ela vai sair e vai para o seu concorrente. Então você tem que descobrir se o seu site está adaptado ao mobile. Você vai falar, como eu vou fazer isso? Uma forma que nós vamos disponibilizar para vocês no final do webinar, nós vamos disponibilizar uma análise
inteiramente grátis para te mostrar se o seu site está adaptado. Então, nós vamos colocar algumas considerações para você entender se ele está ou se ele não está e avaliar como que você deve prosseguir. Uma outra coisa, gente, utilizem os dados de Analytics do seu site. Quem não tem Analytics ainda instalado, providenciem. Vocês estão no século 21, tá? E estão trabalhando como as pessoas faziam lá atrás, nos anos 80, nos anos 90 do século passado. Então, se atualizem, instalem Analytics, mensurem os resultados, entendam o que está acontecendo no seu site. E um último, conversão. Você tem que saber taxa de conversão. Então, hoje é muito comum o empresário ou um profissional de marketing saber quanto que é o investimento que ele tem disponível, saber quanto que é o faturamento dele, quanto que ele fechou, mas ele não sabe a taxa de conversão dele. Esse dado é tão importante quanto. Quanto seu site está convertendo? Da onde estão vindo essas conversões? Então você tem que ter, no mínimo, suas conversões configuradas corretamente para você poder tirar informações preciosas dela. Bom, então como eu falei, gente, nós vamos disponibilizar para vocês, nós vamos na sequência passar um e-mail. Quem tiver interesse em receber a análise do seu site, é uma análise inteiramente gratuita que nós vamos fazer, ela é customizada, então talvez tenha um delay de acordo com o número de pessoas que solicitarem, para a gente encaminhar para vocês, mas é só vocês preencherem os dados e a gente vai disponibilizar uma análise do seu site, informando como que ele está, como que o Google está enxergando o seu site, para você saber se você está correndo algum risco ou não. Alguns outros materiais disponíveis para download que nós temos, então o infográfico que eu comentei com vocês, eu passo nesse mesmo e-mail link, que vocês vão poder ter acesso a todos os dados que eu mostrei, as fontes onde a gente retirou essas informações. Tem também um guia prático, quem não conhece ainda o remarketing, tem muita gente que não conhece, até um próximo tema que a gente quer abordar, o remarketing. Tem esse guia, eu acho bem interessante, quem quiser fazer o download para entender como é que ele funciona, que são aqueles anúncios que muitas vezes você está procurando uma passagem aérea, daí aonde você vai, essa passagem aérea te persegue, né? Então isso aumenta em muito as suas conversões, se feito da forma correta. Então vocês vão poder ter um pouquinho mais de ideia do remarketing. Bom, agradeço, espero que vocês tenham aproveitado, espero que minha voz aí, eu tinha pedido desculpa no início, né? Não tenha atrapalhado muito. Que tenha sido bem valioso esse webinar para vocês. Eu vou abrir aqui, acho que a gente tem inúmeras perguntas. Tá? Eu vou abrir, vou responder. Quem tiver alguma coisa para perguntar, fica à vontade, pode mandar para a gente. Vamos lá, deixa eu começar. Como eu faço para saber se meu site está adaptado ao mobile ou não? Exatamente. É isso que a gente falou. Tem uma forma bem simples, bem rápida que dá para você fazer isso. Se você clicar no botãozinho de maximizar e minimizar o seu site, você consegue ter uma ideia básica como é que ele está, se as informações estão se adaptando ou não. Isso é uma forma bem simples, uma forma mais elaborada, a gente fazendo essa análise para você. Então você vai ter acesso de solicitar essa análise para você poder saber se o seu site está adaptado ou não. Espero que tenha respondido. Vamos ver a próxima pergunta. Quais as vantagens e como funciona o Adaptive SEO em relação ao SEO tradicional? A ideia a gente trazer um pouco do Adaptive SEO é para vocês entenderem um pouquinho como é que a WSI faz a estratégia, né, das suas principais soluções, que é baseado numa metodologia. Então, assim, a principal diferença é que hoje o SEO, ele, de uns tempos para cá, ele está se tornando profissional, mas ele foi muito banalizado, né? Então, muitas pessoas ainda acham que SEO é só você entrar e subir algumas palavras-chave no seu site e que ele vai estar otimizado e que agora ele vai aparecer no Google. Não é, gente. Isso mudou muito. O Google está cada vez mais procurando identificar quem utiliza ainda técnicas indesejadas. Então o Adaptive SEO ele vem para fazer você andar lado a lado com o Google. Então qual que é a ideia do Adaptive SEO? Eu vou trabalhar muito bem a minha base, ou seja, a minha pesquisa de palavras-chave e análise de concorrentes para eu saber o que é relevante para mim. A gente hoje tem
palavras-chave primárias. O que são palavras-chave primárias? São aquelas palavras que vão me gerar o maior tráfego de pessoas para o meu site, mas não necessariamente as que vão converter mais. Eu tenho algumas palavras que nós chamamos de secundárias, que são palavras mais long tail, ou seja, ela é um pouco maior, ela é composta por 2 ou 3 palavras mais específicas que vão me trazer uma alta taxa de conversão, mas não tem tanto tráfego. Palavras terciárias, assim por diante. Meu site, parte de estrutura dele tem que estar muito bem elaborada. Eu tenho que ter o meu site adaptado ao mobile, tá? Então, um site responsivo ou um outro site, vai depender da estratégia. Os fundamentos técnicos de SEO têm que estar muito bem inseridos no meu site. Parte de marketing de conteúdo. Hoje você tem que fazer um conteúdo que seja relevante. Aí não existe só uma forma de conteúdo, existem várias formas de conteúdo que você pode fazer para você ajudar as pessoas a se interessarem mais pelo seu site. A parte de social, no SEO convencional você não ouve falar de social. Ele contribui, ele tem, além dos resultados que a mídias sociais em si traz para você, a mídias sociais dentro do contexto de SEO, ela te ajuda a melhorar seu posicionamento, a melhorar seu tráfego, a sua exposição. E a parte de análise em relatórios. Então, você seguindo uma metodologia comprovada que foi desenvolvida por centenas de especialistas do mundo inteiro, te garante que você vai ter acesso a algo diferenciado que um SEO não feito com tanto zelo, com tanta estratégia, pode te trazer. Espero também que tenha respondido. Uma outra pergunta que a gente falou um pouquinho, né, que é o que eu considero melhor, um site responsivo ou um site mobile? Vai depender muito do que você precisa, né? Desculpa. Então, dependendo das funcionalidades que você precisa, um site mobile ele vai ser projetado para isso. Então, ele vai ter as informações muito fáceis. A contrapartida disso é que você vai ter 2 sites. Então, você tem 2 sites para gerenciar, para subir informações. Você tem que tomar cuidado para não ter um conteúdo duplicado na internet. Ao passo que o site responsivo ele é mais prático, mas às vezes você perde algumas funcionalidades, porque a hora que você está trabalhando, você planejou uma funcionalidade para um site full, né, para um site de desktop, a hora que você modula ele para um responsivo, você pode perder algumas coisas, ou ter uma arquitetura de informação que não esteja tão não seja a informação ideal, mas você ganha em outros aspectos. Na manutenção, você vai ter só um site para você tomar conta, você não vai ter problema de conteúdo duplicado. Então, hoje as empresas estão optando muito mais pelo site responsivo. Tá? Mas vai depender, a gente tem que estudar caso a caso. Tá? Eu diria que 70, 80% dos casos o responsivo vai ser a melhor solução, na minha opinião. Como é possível configurar minhas metas e conversões? Gente, daí vai depender muito de qual ferramenta que você está utilizando. A maioria das ferramentas de Analytics, que existem muitas hoje, elas fazem essa configuração. Eu dei o um exemplo para vocês na parte do próprio Google Analytics, que ele tem na parte quando você vai na configuração de metas, ele vai te dar ali o passo a passo. De certa forma simples de você configurar, você tem que ter o Analytics bem instalado no seu site e depois você vai conseguir colocar essas conversões em prática. Tá? Mas de forma geral, elas não são complexas e exigem um pouquinho de conhecimento. Deixa eu ver, tem mais uma chegando aqui. Como é possível rastrear as ligações? Você pode falar um pouco mais? Como é que funciona o rastreamento de ligações? Então, imagina que hoje a gente consegue gerar uma máscara de número telefônico. Então, vamos supor que você faz anúncio na busca paga, na busca orgânica, você tem mídias sociais, você faz e-mail marketing, você eventualmente faz um anúncio numa revista, você tem um banner, tem uma feira que você leva seus folders, tá? Imagina. E daí você gera uma máscara de número telefônico para cada uma dessas ações. Então, cada vez que a pessoa tiver acesso, for impactada por uma dessas mídias, ela vai ligar para o número e a gente consegue saber. Então, eu consigo te dizer claramente
se essa pessoa foi impactada pelo Google Orgânico, pelo Google Pago, pelo e-mail marketing, pela revista ou por qualquer outra fonte que ele seja, que tenha sido impactado, seja online ou seja offline. Então, quem investe muito em diversos tipos de mídia, o rastreamento de ligações é uma excelente ferramenta para ajudá-la a identificar o ROI das suas ações. Deixa eu ver, eu acho que acabaram as perguntas. Pessoal, a gente tem ainda mais alguns minutinhos. A gente estava planejado para ficar aqui até as 8 horas. Mas isso, obviamente, vai depender muito do nível de dúvidas que vocês trouxerem para a gente, né? Bom, como eu falei, os próximos passos, a gente vai amanhã, nós vamos estar encaminhando um e-mail para vocês com a gravação do webinar, com a apresentação, com a disponibilização da oferta da análise do site, tá? Site mobile, com a complementação daqueles conteúdos do infográfico e do guia prático de remarketing, tá? Já vou agradecer vocês, tá? Eu acho que quinta-feira, quem se disponibilizou a estar participando do webinar, espero que vocês tenham gostado. Esse Digital Power Hour WSI, ele acontece a cada 2 meses, eu vou dizer para vocês, eventualmente todos os meses. Mas a gente vai sempre, assim que a gente tiver novo material disponível, a gente vai estar passando para vocês. Bom, se não tiver mais dúvidas, eu agradeço a participação, espero que vocês tenham aproveitado, espero que tenha valido a pena esse tempo que vocês dedicaram aí conosco. Ficamos à disposição, quem tiver alguma dúvida, que ficou receoso de perguntar aqui, mandar sua pergunta, pode mandar para a gente um e-mail, liga para a gente, fique à vontade, estamos aqui para ajudá-los, tá? Desejo sucesso a todos vocês, que vocês possam melhorar a sua análise de dados, possam ter mais claras suas conversões e que seus sites estejam adaptados ao mobile. Obrigado, gente. Boa noite. Até a próxima oportunidade.